Fala, meu povo, muito obrigado por estar aqui assistindo o nosso canal de cortes oficial do Papo Leve Podcast. E não esqueça de se inscrever no nosso canal principal, que é esse primeiro link que está aqui embaixo. Beijo. A pessoa, você precisa de um espaço, sabe? É. E principalmente eu acho que essa questão de não estar na minha casa, por mais que fosse minha família, sabe? E minha mãe, por exemplo, tava eu na casa dos primos e minha mãe na casa de outras primas. Então minha mãe tava num lugar que ela também tava assim, e eu tava assim. Nossa. E eu lembro que isso me aproximou da minha mãe, porque minha mãe falou, eu acho que a gente precisa ir embora. Só que ao mesmo tempo a gente não queria ir pra São Paulo, porque São Paulo tava muito mais caótica a situação. É. E a nossa família, ao mesmo tempo que também, às vezes a gente tava invadindo o espaço deles, eles estavam tendo aquela coisa do, sabe? Pô, a minha família, sabe? E a minha família, ela é muito grande. E eu e a minha mãe, a gente meio que não eu não sei como explicar, mas a minha família é muito grande, mas são várias avós que têm várias famílias, e Tá. eu e minha mãe somos sozinhos. Então a gente meio que se É une mais a outra. distante, né? A gente se une a outras famílias. Então a gente já. Porque meus avós morreram. é, Tipo, minha mãe não tem irmão. O único irmão da minha mãe fugiu de casa com 16 anos. Então, tipo, a gente só tem eu e minha mãe. Então a família, eles Nossa, têm. mas calma que agora eu fiquei muito impactado. Ele fugiu de casa com 16 Sim, anos com e vocês 16 nunca mais anos. ouviram falar dele? Nunca mais ouvi falar. E assim, a nossa família, ela não é a questão, tipo assim, não é primo de primeiro grau. Isso que eu tô falando, tudo primo de segundo grau. Aham. É porque pegou, tipo assim, as avós tinham uma relação muito próxima, e aí todas as primas eram amigas, e aí virou. Então, tipo assim, é como se fosse uma árvore genealógica enorme, que aí tá eu e minha mãe jogado, porque a gente não, a nossa é pequena, e todas são enormes. Então, tipo assim, meus primos têm vários primos de primeiro grau, minhas tias têm várias filhas, e a minha mãe é a única que é sozinha, que não tem avó, não tem mãe, não tem, Entendi. entendeu? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente pertence à família, a gente não se sente pertencente, mas ao mesmo tempo a família quer fazer que a gente se sinta acolhido, porque não Total, é tem uma mais época difícil ninguém. e... E aí foi muito assim, foi bom e foi ruim. Foi uma mistura de sentimentos, sabe? E foi bem intenso. E essa questão do meu tio que sumiu, foi uma coisa bem polêmica na época. Minha mãe foi no Silvio Santos, na Porta da Esperança. O programa, segundo elas, deixou de funcionar por conta do meu tio, porque foi a primeira pessoa que eles não conseguiram nenhuma informação. Porque normalmente a Porta da Esperança ou trazia a pessoa de volta, ou trazia alguma informação que ia te levar a achar a pessoa, alguém que sabia onde estava, ou algum documento que falasse se essa pessoa passou por aqui. O nosso tio, ele sumiu 100%. Porém, algumas pessoas que leem cartas assim, já dizem que ele tá morando nos Estados Unidos, né? A gente não sabe até hoje. Pô, o Porém, cara é tá isso. ganhando em dólar e pô, ele esqueceu da gente, Não, mas achei Pedro. ótimo. Não, ótimo, mas assim, a herança ficou só pra minha mãe, né? Na hora que minha avó falecesse, viesse aparecer aqui, minha mãe ia falar, amor, pode voltar pros Estados Unidos, fica bem tranquilo aqui. É... Porque aí é a hora que o negócio que vai pra ganhar dinheiro ele aparece. E assim, ele saiu de casa porque meu avô. É muita coisa, muita história, mas basicamente meu avô teve uma doença e ele não soube lidar com isso e sumiu. E aí minha mãe teve que cuidar do meu avô, entendeu? Entendi. E aí ia ser muito chato se ele aparecesse agora. Então a gente tá bem tranquilo, assim, a gente já superou essa. Já foi, amigo. Já Você foi. foi e não volta mais. Não volta A gente não chegou nem a conhecer ele, né? Eu não cheguei a conhecer Não fala ele. como se conhecesse. É. Eu falo, mas é porque a minha mãe fala muito desse assunto, até hoje em dia. Então eu sinto que pra ela foi muito marcante, sabe? Ah, sim. E muita gente fala que eu pareço com ele, fisiologicamente, tipo, fisicamente, assim. Então muitas vezes, ai, nossa, minhas tias às vezes me chamam de Honey, que é o nome dele, a Gente. apelido dele era Honey. Então, tipo, é uma coisa que até hoje é muito presente. Tanto que o Mário sabia dessa história já, né? Sim. A gente Não, comenta eu já muito. ouvi essa história algumas vezes. Então, Caraca. eu não achava que ia falar isso aqui, mas acabou soltando, porque é uma história que até hoje ela é muito presente, porque foi muito, na época, foi um caos a família, tipo, todo mundo ia atrás. E ele só acabou com o programa do Silvio Santos. Então, Só isso. Adorei. Polêmico. Vocês são filho único? não, quer dizer, conta você primeiro, depois eu falo, porque eu acho que eu tenho mais coisa pra falar. Você teve mais. Eu só tenho eu mesmo. Ele tem 82 irmãos. Não, Basicamente amor. isso. Meu Deus. É tipo coelho, a família dele é. A coisa acontece. Entendeu? A coisa acontece. Na minha família, não. Minha mãe é uma coisa mais puritana. Minha mãe, ela só foi me ter com 38 anos. E ainda foi porque minha mãe, ela trabalha como psicopedagoga, né? Então, ela trabalha dando conselho pra famílias. Então, ela falava, caraca, tipo assim, como que eu vou cuidar de uma família? E o medo dela era ter um filho e não saber fazer a coisa acontecer, porque, de certa forma, ia ser um espelho para as pessoas verem, né? Pô, a Entendi. vida dela tem que dar certo pra gente querer contratar ela. Então, ela tinha muito essa insegurança. Mas, no final, deu tudo certo, né? Não, deu, vai. pelo Deu, menos, assim. claro que deu. Já eu tenho 5 irmãos, comigo são 6 filhos, né? Todos, eu só tenho irmãos por parte de pai. Por parte de Tá. mãe, eu sou filho único. Mas é muito bizarro, porque assim, meu pai, ele foi casado com a Terezinha, eu vou colocar os nomes, e ele teve 3 filhos com ela, né? E eu tenho um irmão com mais de 40 anos. Tipo, eu sou meio que, eu sou do meio. Meu pai se separou dela, e aí foi casar com a minha mãe. Eles me tiveram quando eu tinha uns 2 anos e pouquinho, eles se separaram. Nessa separação eu acabei ficando com meu pai. E meu pai separou, arrumou várias outras mulheres depois. E aí depois arrumou uma outra que ele teve mais 2 filhos. De todos,
5 meninos e uma menina, que a última que nasceu é uma menina. Ele queria isso, entendeu? Gente, eu achei que era 5, são 6. Comigo são 6. Daqui a pouco são 7. Quando você vai ver, Tipo assim, meu pai era... Por enquanto que você saiba, Então, são 5 irmãos. Deve ter alguns perdidos aí pelo Brasil, não vai sei, saber, né? vai descobrir. Porque eu não duvido, viu? Porque meu pai era meio mulherengo na época. Olha, Aí, quer dizer, aqui hoje a gente já tá casado com uma outra esposa, que não é a mãe dos 2 filhos, já é uma outra, sim. pra você ver como que é o negócio. E é bizarro porque, tipo, assim, são todos filhos do mesmo pai, mas todos de mães diferentes. Os 3 do primeiro casamento, que inclusive são os que eu mais tive convívio, porque eu cresci com eles. Eu cresci com a mãe deles também, sabe? Sim. Porque Você morava com seu pai. eu morava com meu pai e era um sítio. Eu morava no sítio, eu vim de sítio. Tinha vaca, porco, galinha, Maravilhoso. bezerro, cavalo. É realmente isso, sabe? Tipo, eu cresci... Você tirava leite da vaca, Eu- matava a galinha, você fazia essas Não, essas coisas eu não fazia não, mas... Mas Eu sei tirar leite da vaca. Ele postou uns stories. tirando Eu, leite da vaca. eu sei tirar leite da vaca. Eu sei Isso que é mó fazer- complicado. É um negócio... Ai, assim, cara. Você aperta em cima primeiro, aí você faz assim. Gente, da vaca. Isso tá um pouco diferente. Da né? vaca eu não conheço. Não vamos entrar em detalhes. Gente. Não, mas assim, eu sempre fui muito ligado com essa questão de animal. Tanto que eu queria... Não, Eu não tô entendendo, João. não de tirar leite da vaca, de vaca. Aqueles... Não, Só do boi. só do boi. Do boy. Do boy, tudo bem. Do Do boy. boy. Aqueles ver. É. Meu Não, Deus. mas eu Isso é sempre, um programa de família. mas assim, eu sempre gostei muito de animal, de verdade. Mas não animal, vaca, boi, tô falando de animal mesmo. Tanto que eu tinha um cavalo em Atibaia chamado Pipoca. Essa frase é muito... Não vaca, boi, é animal mesmo. Anjo. Animal que eu digo, por exemplo, meu sonho era ter um pet shop enorme. Ah, é Cada maravilhoso. área ia ser uma coisa. Um, tipo, o veterinário, outro tal coisa. Eu realmente, tipo, eu fazia meu pai era arquiteto. Eu fiz meu pai, tipo, não falava com meu pai, mas eu queria que meu pai projetasse pra mim um pet shop. E eu tinha uma amiga minha, que era a Malu de Castro, que a gente ia ser junto. Ela ia ser veterinária e eu ia trabalhar com a parte de vendas, porque a gente queria trabalhar com animal. Aí ele falou disso, eu lembrei, porque realmente era uma coisa que eu gostava muito. Era, tipo, mano, eu lembro que eu comprava livros de raça de cachorro, de cavalo. Se você entrar no meu armário hoje, você vai ver, tem um monte. Tipo assim, era bizarro. Eu gostava de comprar revista. Meu entretenimento era comprar revista de cachorro. Gente, Juro. que Caraca. exótico, né? Eu adorava tudo que é animal, assim. Sempre fui muito ligado com isso. Daí depois eu acabei desapegando numa época. Foi uma fase, assim. Mas você não veio do sítio. O mais bizarro disso é que, por exemplo, ele não Não, veio do sítio e gosta não. de animal. É. Eu, que sou do sítio, É. eu não tenho essa ligação. É que assim, Juro a pra minha você. família, não sei, não sei se comentei com vocês, eu sou primo do Sorocaba. Sabe o Sorocaba, o cantor Fernando Sorocaba? Ah, é? Então, sim, é muita coisa, mas a minha família... Caraca, velho. Só que O cara é muito foda. Mano, ele é muito, ele participa do Shark Tank, ele, tipo, além de ele é empresário. Só que não sei nem se ele sabe da minha existência, porque eu já fui na casa dele, mas ele não sei se ele lembra de mim. Mas enfim. Porque a gente Fico, não fala que vocês são uma brother. então, é que na verdade minha mãe, por exemplo, minha avó tinha uma relação muito próxima, porque o avô deles é avô da minha avó. Na verdade, eu sou primo de segundo, terceiro grau, não sei, é meio confuso. Mas como essa parte da minha família era muito ligada com essa parte de animal, eu lembro que minha mãe contava muitas histórias pra mim. Então, porque eles têm sítio lá no Texas, eles têm muita coisa grande Caraca. relacionada com animal. Então eu lembro que eu desde pequenininho, minha mãe sempre falava muito disso pra mim. E aí foi uma coisa que eu sempre gostei muito, tanto que lá em Atibaia foi o que eu falei, eu tinha uma casa e eu tinha um cavalo dentro de uma casa. A Pipoca. Que era uma casa. Pipoca. Aí, tipo assim, eu andava de cavalo, Era eu já fiz branca? hipismo, ela era branca com várias bolinhas pretas. Por isso pipoca. Eu já fiz hipismo, eu já saltei, eu amava realmente animal, eu sempre tive essa paixão, sabe? Eu parei de fazer hipismo porque eu chegou uma época que parei de ir pra Atibaia e eu tava muito gordo, né? Então o cavalo não tava mais aguentando. Meu Deus. Não é nem realmente uma questão que o médico falou, cara, ou você emagrece ou você para de fazer hipismo. E naquela época era muito difícil pra mim emagrecer, então eu acabei... E aqui, porque pra hipismo o cara tem que ser muito magrelinho e normalmente baixinho, né? Então, por exemplo, o que me incomodava é que, assim, não é nem a questão de... Não é que eu não poderia mais andar de cavalo, mas pro hipismo, que é salto, não era Sim. legal. E eu lembro que o que mais me incomodava é que eu era muito bom, mas em todas as provas... tipo assim, eu não era muito bom, né? Bom no meu conceito, mas eu sempre ia bem... Dentro da sua bolha. Dentro do meu cérebro eu era bom, mas eu sempre ia bem no ciclo, mas na hora de fazer a prova, ou que era, tipo, que eu já participei de campeonato e tudo mais, eu sempre deixava cair algum pino. Eu falava, o destino não quer que eu saia disso, porque eu fazia a prova sem sentar no campeonato, conseguia pular no negócio, e assim, você não sei se você sabe, mas, por exemplo, você treina com a altura muito maior do que a da prova. Então eu treinava, sei lá, com 60 centímetros, e a prova era com 20 centímetros.
Então, o mico que era eu pulando com o cavalo e deixando o negócio de 20 centímetros cair. Mas você pulava de pônei, né, então? Não, era de cavalo mesmo. Amor, mas que pônei. Meu Deus. Pônei faz assim, né? Eu tinha 15 anos, eu pesava 110 quilos. Eu era Caraca. muito gordinho. Então, assim, se um pônei não me aguentava, né? Porque eu era do tamanho do pônei. Agora, tipo assim, não por nada, mas porque eu era realmente muito gordinho, gente. Se você ver foto minha, eu era muito gordinho. Só que era uma coisa que eu era muito tranquilo com isso, mas eu tinha que ter uns cavalos grandes. Então, meu cavalo era, tipo, um cavalo super bom, tá? Mas eu não sabia por quê. Sempre que eu ia na prova, eu não conseguia. Eu não conseguia de jeito nenhum. E eu acho que também foi uma das coisas que me fez desapegar um pouco. E eu lembro que teve uma vez que eu caí do cavalo e o cavalo quase pisou na minha cabeça. E aí a minha mãe ficou Meu meio Deus. traumatizada. E além de tudo, a minha mãe me incentivou a parar. Porque ela ficou tão traumatizada que ela falou assim... Então foi uma junção de eu estar muito gordinho, fora do peso. Essa questão do acidente que eu caí do cavalo. O cavalo, tipo, ele continuou correndo e quase pisou na minha cabeça. E a questão de toda vez que eu ia fazer a prova, eu não conseguia fazer. Então eu falei, muita coisa tava dando errado. E eu Eu falei, vou comer sim. enquanto sim. isso. Mas eu ainda gosto muito de animal. Tipo, tanto que quando eu vou pra Atibaia, eu tenho vontade de voltar aí um dia lá Eu tenho na uma irmã Hídrica. de 23 anos e ela faz psicologia, mas ela trabalha com ecoterapia. Aham. Então ela leva as crianças pra andar de cavalo. Que legal. Nossa, tenho muita vontade. Eu sei que... Eu cresci com cavalo, cresci com vaca, com tudo isso aí, Tanto? realmente. Tipo, só que eu não tinha essa ligação, sabe? Eu sou meio que a ovelha negra da família. Não Mas sei o se você resto da pode sua usar essa. família até hoje trabalha com isso, vive Sim, disso? eu tenho um sobrinho que ele é campeão mundial de rodeio. Caraca. Ele é tipo assim, ele ganhou em 2018 como campeão mundial. Ganhou agora uma prova também que é um campeonato que, tipo assim, ele ficou em primeiro lugar. E a minha família toda é de sítio, tipo assim, por conta do meu pai, que meu pai tinha companhia de rodeio. Meu pai tinha, ele tinha bois que ele levava pros rodeios, sabe, tipo rodeio de Americana, essas coisas. Eu sou de Ele, americano. então, Legal. ele levava para os bois pra competir, para os peões montarem mesmo, sabe? Eu acho que eu fui o único ali fora da curva, porque todo mundo da minha família sempre gostou muito. Sempre gostou. Tipo assim, eu gosto da festa do rodeio. Da festa. Sim, Mas agora, tipo, por exemplo, é porque dos shows. eu tinha que tratar dos bois, eu tinha que colocar água pros bois, eu tinha que fazer essas coisas, entendeu? Se Então, acho acordar que. às 5 horas da manhã pra fazer Não, as pior que. Não, isso eu não fazia, mas tá. eu Porque realmente. rola, né? Tipo, sim, sítio é desse jeito, né? Tipo, tinha que cuidar, tinha que apartar a vaca do bezerro, tinha que, tipo, tirar a vaca, porque normalmente você faz o quê? Você coloca o bezerro pra passar um tempo com a vaca, depois você tira ele da vaca, coloca ele lá no curral, e aí deixa a vaca pastando, que é pra vaca gerar mais leite Gente, eu acho pra lindo. tirar leite no outro dia, Eu acho entendeu? lindo. Mas é lindo mesmo. Assim, eu acho muito lindo quem faz, porque eu não faria. Exatamente. Não, Tipo então, assim, eu muito lembro legal, essa mas eu acho lindo. situação. É que, por exemplo, eu lembro que até quando eu fui pra Atibaia, eu queria muito ver os animais, porque, mano, ele falou que a casa dele tinha um monte, né? A casa daquele tio seu. Não, aquilo lá é meu irmão. Seu irmão. Tinha vários animais, eu Ele falei, foi achei o no. máximo. Tipo, eu acho muito legal. Até hoje eu gosto muito, mas hoje em dia também não é uma coisa que eu me vejo fazendo mais. Porque eu acho que eu tenho que ter muita paciência também. Porque, de Aham. certa forma, Acho que não é que tem que ter paciência, tem que gostar. É, É, tipo exato. assim, não é paciência, não é isso aquilo. eu Tipo, acho que gosto, tem que ter, eu você gosto, tem que mas não gostar mesmo, tanto a porque. ponto de. Tipo assim, você gosta de ver É. o bichinho lá, mas é que nem, por exemplo, da minha família, eles gostam mesmo do animal, sabe? Tipo, eles gostam do cavalo, eles gostam do boi. Tipo assim, eles dão valor pra aquilo, entendeu? Então, tipo, não é uma coisa que eu via muita coisa assim. Tipo assim, não me via fazendo aquilo. Tanto que tô aqui num ramo totalmente diferente da minha família, né? Porque todos eles têm cavalo, têm Sim. vaca, essas coisas. Eu vim pro sítio. Quer dizer, vim pro sítio não, eu vim pra cidade Pra grande. cidade Eu grande, é. quis me apartar